Para quem me segue já sabe que eu tenho postado nas minhas redes sociais vários conteúdos ligados à medicina tradicional chinesa, algumas curiosidades, algumas informações interessantes. E se você gosta do que eu tenho produzido para você desse conteúdo, continue a curtir, a comentar, compartilhe e indique. O meu objetivo nas próximas semanas, nos próximos meses, vai ser estar dividindo com vocês todo esse meu conhecimento de medicina chinesa. O objetivo aqui nesse vídeo é passar para vocês em poucos minutos uma breve explicação de como a medicina chinesa entende esse distúrbio emocional, que é a insônia, que é muito comum na sociedade que a gente vive hoje em dia, né, com tantos problemas, com essa sociedade tão conturbada, em que as pessoas trabalham muito e que isso provoca então este desequilíbrio. E vou passar para vocês 6 fórmulas de acupontos que você vai poder utilizar para tratar a sua insônia e ter resultados fantásticos na clínica. Sim, você pode encontrar essas fórmulas em vários livros relacionados com acupuntura, mas será que essas fórmulas são realmente eficazes? As que eu vou passar para vocês, essas 6 fórmulas, possuem resultados fantásticos na clínica, comprovado pela minha própria experiência e através de experiência de professores que eu obtive na China. Então vamos lá? Vamos compreender o que é a insônia pela medicina chinesa? Como vocês sabem, a insônia ela vai estar ligada principalmente com o que a gente conhece como espírito do coração, mas podem estar relacionados também com outros órgãos e vísceras, como a gente vai ver. Então, o que causa essa insônia? Uma pessoa que tem pensamentos excessivos, que se preocupa demasiadamente ou que trabalha excessivamente. Isso significa o quê? A pessoa que não sabe e não dá valor à importância do descanso, tá? Então, não significa que você vai ficar no ócio total e nem que trabalhar demais também não vai ser bom para a sua saúde, tá? Então, qualquer uma dessas duas situações pode provocar danos em 2 órgãos, que seria o coração e o baço. O baço não é o órgão ligado à preocupação e excessos de pensamentos? Então, quando você pensa demais, danifica o baço. O baço no nosso corpo é o órgão que produz o sangue e o qi. Produz principalmente sangue, mas o sangue e o qi são 2 energias no nosso corpo que são interconectadas. Se o sangue é deficiente, o qi vai ser deficiente também, porque o sangue não vai estar circulando como ele deveria para fazer com que o nosso corpo, outros órgãos e outras vísceras produzam esse qi. E o contrário também é verdadeiro. Então, pensamento excessivo, trabalho excessivo danifica qi do baço e danifica o sangue do coração, tornando qi e sangue deficientes. Quando esses 2 aspectos do nosso corpo se tornam deficientes, isso prejudica o espírito do coração, porque o espírito que é armazenado no coração, ele fica sem nutrição. Então, a partir daqui, a gente vai ter uma fórmula. Depois, alguns pontos específicos para tratar essa diferenciação sindrômica. O excesso de atividade sexual, isso danifica o quê? O yin do rim. Quando a gente tem muita atividade sexual, principalmente mais concretamente compreensível nos homens que perdem aquela essência vital, aquela energia vital através do quê? Do esperma. Então, isso gera o que? A deficiência do yin. Aquele esperma é impuro, é essência vital, sendo gasta excessivamente. Isso varia de pessoa para pessoa. Quando você tem o yin deficiente, o que acontece? Ascensão da energia yang. Esse yang, quando ele sobe, o yang é fogo, ele está sempre na parte de cima do corpo. E ele vai para onde? Vai para a cabeça. E a pessoa não consegue descansar, não consegue dormir, porque tem a ascensão da energia yang. E por fim, uma pessoa que tem desarmonia entre o estômago e o baço, que na medicina chinesa são 2 órgãos que devem trabalhar em harmonia. Um gosta de secura, o outro gosta de umidade. Estômago gosta de umidade, baço gosta de secura. Ao mesmo tempo que são órgãos antagônicos,
eles têm que estar sempre em harmonia. Quando existe uma desarmonia aqui entre nessa relação, vai surgir o que? Umidade interna, que é muco na medicina chinesa. E esse muco, ele vai o que? Obstruir o espírito do coração. É como se o nosso coração, ele ficasse repleto de muco mesmo. Vamos falar assim, aquele muco concreto, catarro, fleuma, em volta do coração. Esse espírito aprisionado dentro do coração, ele não vai conseguir se manifestar como ele deveria, que é o quê? Estarmos ativos e alegres e contentes ao longo do dia e conseguirmos relaxar e descansar durante a noite. Isso tudo é manifestação do espírito do coração. Se ele está obstruído pela mucosidade, pela umidade, a gente pode sofrer de insônia. Então vamos lá aprender essas 6 fórmulas. É importante que vocês saibam que na verdade serão 5 fórmulas que vão estar agregadas a uma fórmula básica, tá? Então, estes 4 acupontos nós vamos utilizar em todas as situações. Quais são esses 4 acupontos? Shenmen, Nei Guan, Bai Hui, An Mian. Isso é muito interessante, vocês aprenderem os nomes dos acupontos em chinês, ou pelo menos aprenderem o que significa cada um destes acupontos, porque muitas vezes o nome dele já me diz para que ele serve. Eu vou te dar um exemplo. Este acuponto aqui, que em português é chamado de SCP-17, tá? Então, que é um número assim que às vezes fica muito desconexo do que realmente significa e qual é a função daquele acuponto. Em chinês, An Mian, que significa tranquilizar o sono. Então, quando uma pessoa tem insônia e eu penso, que ponto que eu vou utilizar? An Mian, não preciso explicar mais nada, porque o nome do acuponto já me diz que ele é único e exclusivamente utilizado para tratar insônia, tá? Então, os acupontos das fórmulas básicas, que são, então, traduzindo para português, o C7, Shenmen, que é a porta do espírito, pericárdio 6, Nei Guan, que é um ponto do pericárdio, que significa a porta interna, tá? Tem um significado bastante profundo também, e Bai Hui, vaso governador 20. Então, são todos pontos que vão estar ligados diretamente com essa doença, independente de qual desequilíbrio seja a causa dessa insônia. São acupontos básicos. Bai Hui significa o 100 encontros, 100, número 100 encontros, porque ele está bem aqui no cocoruto, no ápice da cabeça, e é onde se conecta a energia de todos os meridianos Yang. E é um acuponto praticamente utilizado para todos os distúrbios emocionais. Então, por isso que ele está aqui nessa fórmula básica. Agora vamos ver as 5 diferenciações sindrômicas que tem a ver com aquela explicação que eu dei lá no início. Então, primeira diferenciação sindrômica, deficiência do coração e do baço. Lembra que a gente falou? Baço, coração, baço ligado a ti e sangue, e coração ligada a sangue. Pois é. Então, quando você identificar no seu paciente, porra, Nico, e como você identifica este desequilíbrio no seu paciente? Você que é terapeuta já sabe esse conhecimento muito básico, mas seriam sintomas como distensão abdominal, fezes amolecidas, cansaço excessivo. Obviamente o seu paciente vai te dizer que ele tem excesso de preocupação e excesso de pensamentos, certo? Então isso, nessa situação, você vai identificar esta síndrome. E ele vai ter também pulso escorregadio, né, que é típico de deficiência do baço, e pode ter a língua com marca de dente, que também vai ser deficiência do ti do baço. Os acupontos que nós vamos utilizar: C7, PC6, VG20 e XCP17, mais Xin Shu, Pi Shu,
sanjiao, que são os acupontos bexiga 15, bexiga 20 e baço pâncreas 6. Se você entende chinês, você vai saber que o bexiga 15, que no número, nessa numeração aqui pra gente, B15, só nos diz que é o acuponto número 15 do meridiano da bexiga. Mas qual é esse acuponto 15 do meridiano da bexiga? É justamente o ponto Shu do coração, tá? Sim, Shu, que são os pontos de assentamento do coração. Então, óbvio que eu vou utilizar esse acuponto, porque eu estou falando de uma desarmonia entre o coração e o baço, e assim também para o bexiga 20, que não é só o ponto número 20 do meridiano da bexiga, mas sim o Pi Shu, que é o ponto de assentamento do baço. Pi, que é baço em chinês, tá bom? E mais um acuponto do meridiano do baço, que é o sanjiao, que é um acuponto que vai tonificar o Qi do baço. A nossa segunda síndrome é deficiência do Qi do coração e da vesícula. Este daqui a gente não explicou lá no início, mas faz parte de uma das síndromes que explica a insônia. Porque a pessoa que pensa muito, que se preocupa demais, é ou não é aquela pessoa que ao mesmo tempo hesita em tomar decisões? Se for assim, é porque é uma pessoa que tem pouca coragem, tem uma força muito pequena de tomar decisões, de escolher um caminho. E nesse caso, ela pode sofrer de insônia porque ela vai se preocupar demais. E aí a gente vai utilizar estes acupontos, que é o bexiga 15, Sim Shu, que continua sendo o ponto Shu, assentamento do coração, que é um acuponto do meridiano da bexiga. Aí a gente vai utilizar Tan Shu, que é o ponto de assentamento da vesícula, tá? Tan é vesícula em chinês. E também um acuponto do próprio meridiano da vesícula biliar, que é o Qiu Xu, que nada mais nada menos vesícula biliar 40. A nossa terceira síndrome, nós estaremos falando de deficiência do Yin com ascensão do Yang. Lembra que a gente explicou lá no início, quando a gente tem essa deficiência do Yin, por exemplo, por uma atividade sexual excessiva, trabalho excessivo também sem cansaço, danifica muito o Yin. Se você tem interesse, veja a minha aulinha que eu deixei lá nos meus destaques no Instagram que eu tô falando sobre isso para vocês. Bom, com esse Yin deficiente, ele não vai conseguir restringir, recolher o Yang. E aí o que vai acontecer com esse Yang? Ele vai acender, porque o Yang é calor, ele gosta de ficar na parte de cima do corpo. Então ele vai para onde? Vai para a cabeça, vai para a parte de cima do corpo. E a pessoa não consegue dormir. Essa pessoa, ela tem muito calor na parte de cima do corpo, ela tem sintomas de deficiência do Yin, como por exemplo, pulso fraco e rápido, porque ela tem calor interno, mas é um calor por deficiência dessa energia Yin. A língua dela como é que é? É uma língua vermelha com pouca saburra, pode ter as bochechas arrosadas, né? Rosadas, é uma pessoa que sente um calorzinho interno, aquele incômodo, pode ser até uma pessoa um pouco agitada, mas não é uma agitada porque ela tem muito calor, ela tem muita energia. Não, é uma pessoa agitada porque ela tem deficiência, ela é agitada, mas ao mesmo tempo ela é cansada, tá? Então, para essa pessoa eu vou estar utilizando o R3, que é o Tai Si, que é um ponto do meridiano do rim, que eu vou estar utilizando para tonificar esse rim, esse Yin, que é o Yin do rim, tá? Aí eu vou utilizar o Tai Chun, porque rim e fígado, eles têm uma conexão muito importante, que é água e madeira. Se eu quero tonificar o Yin do rim, eu preciso tonificar a madeira do fígado, porque aqui a gente está falando da relação dos 5 elementos. Nutrindo a madeira do fígado, eu vou fazer com que essa energia excessiva do fígado se volte para tonificar aquela água do rim. Normalmente a água tonifica a madeira, certo? Mas eu fazendo o fígado ficar com a madeira excessiva, ela vai agir pelas costas, ela vai retroceder
e vai atuar lá nos rins. Lembrem-se sempre dessa combinação R3, F3, ok? E por fim, eu vou estar tonificando o yin do rim utilizando Yongquan, que é o R1. Taixi, Taichong, Yongquan. Combinação fantástica. Quando eu tenho uma insônia causada por estagnação do Qi do fígado, que é o quê? Como que eu vou saber? É aquela pessoa que sofre de insônia e é uma pessoa estressada e irritada. Sofre explosão por tudo, quer brigar com todo mundo, tem aqueles olhos avermelhados e está sempre querendo partir para a briga, tá? Então é uma pessoa que tem estagnação do Qi do fígado. E aí, a gente vai utilizar o quê? F2, Xin Tian, para mover o Qi do fígado. F3, que é um acuponto que eu vou estar utilizando também para mover o Qi do fígado, né? São dois acupontos muito próximos, mas como eu estou falando de estagnação do Qi do fígado, eu quero fazer uma força muito grande para mover esse Qi do fígado e resolver a insônia do meu paciente. E por fim, eu vou estar utilizando o Bexiga 20, que é o Fan Chi, esse acuponto localizado bem aqui na base do crânio, que normalmente é utilizado para tratar doenças de vento, por exemplo. Mas nesse caso aqui é porque ele está na base do crânio e a gente está falando de insônia, que é um problema que está no coração, mas está na cabeça também. E aqui o objetivo vai ser promover a circulação do Qi na cabeça. E a nossa última síndrome é a síndrome de calor e umidade que obstrui o espírito do coração, que tem a ver lá no início quando a gente falou de desarmonia do estômago e do baço. Entram em desarmonia, gera umidade interna, por tempo prolongado essa umidade se transforma em calor. Nesse caso, esse meu paciente com insônia, como é que é a língua dele? É uma língua com saburra grossa. Se tiver um calor muito intenso, além de grossa, ela vai ser uma língua amarela. O pulso desse paciente também é escorregadio, ele também pode ter marca de dentes na língua. Pulso escorregadio, ele é uma pessoa que pode ser obesa, por exemplo, pode ser uma pessoa que tem cansaço e sensação de peso nas pernas, pode ter as pernas edemaciadas. Isso tudo está refletindo o quê? Essa umidade interna. O pulso, além de escorregadio, é um pulso rápido, porque a gente está falando de calor. E nesse caso, o que eu vou adicionar na minha fórmula básica vão ser os acupontos Zhongwan, que é o vasoconcepção 12, para promover a circulação do Qi do estômago, que está em desarmonia ali com aquele baço. Vou utilizar o Fanlong, que é para mover a energia no meridiano do estômago, assim eu estou harmonizando baço e estômago. E por fim, eu vou utilizar o Neitin, que é o estômago 44. Por quê? Essa é a pergunta. Você tem que saber por que você utiliza cada um dos acupontos na sua fórmula. Esse é um treinamento. Se você não está habituado a fazer isso, faça esse treinamento. Pense sozinho por que eu estou utilizando cada um desses pontos, porque eu não posso deixar de utilizar nenhum acuponto e nem preciso colocar nenhum acuponto a mais no meu paciente, porque eu não quero trazer sofrimento para aquele paciente que já está sofrendo de dores, porque inserir agulha sempre dói um pouquinho, né? Então, para que provocar esse sofrimento a mais no meu paciente? Nesse caso, o Neitin estômago 44 é extremamente importante, porque ele vai sedar esse calor, que a gente falou de calor e umidade. Os outros pontos vão estar o quê? Tratando a desarmonia, tratando a umidade. E eu vou sedar o calor no estômago 44. Essa foi a aula de hoje, desculpa. Se você gostou, curta, indique para os amigos e faça bom proveito de tudo isso que eu apresentei para vocês. Se você já tinha conhecimento desses acupontos, dessas fórmulas, dessa forma organizada, ótimo para você, está reciclando seus conhecimentos. Se foi novidade, comenta aqui, deixa um recadinho para mim. Se você tiver interesse em alguma outra doença, me diga que eu posso estar trazendo então a minha experiência para vocês. Muito obrigada e até a próxima!